Meu nome é Camila Andrade. Tenho 33 anos e moro em Campinas, São Paulo. Nunca imaginei que o casamento de 8 anos terminaria numa terça-feira. Comum. Quando cheguei do trabalho encontrei todas as minhas malas alinhadas. Do lado de fora da porta do apartamento, onde eu morava havia 5 anos. No começo, achei que fosse algum engano do porteiro. Parei por alguns segundos olhando para as malas, ainda usando meu crachá da empresa e segurando a bolsa no ombro. Então tentei abrir a porta. A chave não entrou. Tentei outra vez. Nada. Foi quando ouvi o barulho da fechadura sendo girada por dentro. A porta abriu apenas alguns centímetros. Meu marido, Rafael, apareceu com uma expressão tão tranquila que aquilo me assustou mais do que qualquer grito. Camila, não complica. É melhor aceitar. Olhei para ele sem entender. Aceitar o quê? Ele respirou fundo. Eu troquei as fechaduras hoje de manhã. Achei que ele estivesse brincando. Não estava. Então ele continuou. A partir de hoje você não mora mais aqui. Por alguns segundos, senti como se o corredor inteiro tivesse ficado em silêncio. Olhei para as minhas malas outra vez. Não estavam ali por impulso. Estavam organizadas, fechadas e empilhadas com cuidado. Aquilo tinha sido planejado. Perguntei desde quando ele vinha preparando aquilo. Ele desviou os olhos. Há algumas semanas, meu estômago afundou. Enquanto eu saía cedo para trabalhar, todos os dias acreditando que tínhamos uma vida normal, ele já organizava a minha expulsão. Respirei fundo e perguntei: e quem decidiu isso? Ele respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu. Este apartamento também é meu. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Este apartamento também é meu. Não havia pedido. Não havia conversa. Não havia tentativa de resolver o casamento. Havia apenas uma decisão já tomada. Olhei para a porta atrás dele e percebi algo que me fez gelar. Alguns móveis da sala tinham desaparecido. Perguntei onde estavam. Ele respondeu que havia vendido algumas coisas que não eram mais necessárias. Naquele instante compreendi que aquilo não começara naquele dia. Eu apenas estava descobrindo o último capítulo de um plano que vinha sendo executado havia muito tempo. Peguei uma das malas, sentei-me no banco do corredor e, em vez de discutir ou implorar para entrar, fiz exatamente o que Rafael jamais esperaria. Abri o bloco de notas do celular, anotei palavra por palavra tudo o que ele tinha acabado de dizer e fiz a ligação que mudaria completamente o destino daquela porta fechada. Naquela noite, não fui para a casa da minha mãe nem da minha irmã. Reservei um quarto em um pequeno hotel perto da Avenida Norte Sul. Eu precisava de silêncio, não de conselhos. Assim que entrei no quarto, coloquei as malas no chão, sentei-me na cama e fiquei olhando para a parede por alguns minutos. Eu não estava chorando. Na verdade, estava tentando entender como um homem com quem dividi 8 anos da minha vida conseguiu trocar as fechaduras do nosso apartamento sem sequer me avisar. Depois de respirar fundo, peguei o notebook. Eu sempre fui organizada com documentos importantes, então levei menos de 15 minutos para encontrar a escritura do apartamento, o contrato de financiamento e todos os comprovantes de pagamento que eu guardava desde a compra do imóvel. Enquanto analisava os arquivos, uma verdade começou a aparecer diante dos meus olhos. A entrada do apartamento havia sido de 280 mil. Desses, 190 mil tinham saído exclusivamente da minha conta, fruto de anos de trabalho como gerente financeira em uma empresa de tecnologia em Campinas. Rafael entrou com os outros 90 mil reais. Durante os 5 anos seguintes, em mais da metade das parcelas do financiamento, fui eu quem cobriu os pagamentos completos. Quando ele dizia que estava passando por dificuldades no trabalho, naquele momento, deixei de enxergar aquilo como uma simples discussão de casal. Era uma questão patrimonial e jurídica. Às 7h30 da manhã seguinte, liguei para uma advogada especializada em direito de família chamada Doutora Beatriz Moura, em São Paulo. Uma colega de trabalho havia mencionado o nome dela meses antes, dizendo que era extremamente competente em casos envolvendo patrimônio conjugal. Ela conseguiu me atender ainda naquela manhã. Contei tudo, desde as malas na porta até a troca das fechaduras. A doutora ouviu sem me interromper. Quando terminei, ela fez apenas algumas perguntas objetivas. Em nome de quem estava o imóvel? Quem havia pago a entrada? Quem possuía os comprovantes bancários e se Rafael tinha alguma autorização minha para impedir meu acesso ao apartamento? Respondi cada pergunta com precisão. Então ela disse algo que mudou completamente o rumo da história. Camila, o seu marido não tinha autoridade para impedir sua entrada em um imóvel, do qual você também é coproprietária. Trocar as fechaduras para expulsá-la pode gerar consequências judiciais muito sérias. Senti um peso enorme sair dos meus ombros. Pela primeira vez desde a noite anterior, percebi que eu não estava desamparada. Antes de encerrar a reunião, a doutora Beatriz pediu que eu enviasse
imediatamente todos os documentos financeiros e as mensagens trocadas com Rafael. Ela também orientou que eu não discutisse mais com ele por telefone nem por mensagem. Enquanto eu digitalizava os comprovantes, notei algo estranho nos extratos da nossa conta conjunta. Havia várias transferências bancárias que eu não reconhecia. Todas tinham o mesmo destinatário, o irmão de Rafael. Naquele instante, percebi que trocar as fechaduras talvez nem fosse o maior problema daquela história, e tive a sensação de que, quando aqueles extratos fossem analisados pela advogada, eu descobriria um segredo, muito maior do que simplesmente ter sido colocada para fora da minha própria casa. Passei quase 2 horas analisando cada extrato da conta conjunta antes de enviá-los para Dora Beatriz Moura. Mas eu conferia as movimentações, mas percebia que havia ignorado pequenos sinais durante meses. Eu confiava tanto no Rafael que nunca imaginei que precisaria fiscalizar o dinheiro da nossa própria família. No início da tarde, a doutora Beatriz me ligou. Camila, encontrei algo importante. Meu coração acelerou. Ela pediu que eu abrisse os extratos na mesma página que ela estava analisando. Havia 5 transferências feitas ao longo dos últimos 9 meses. Somadas, ultrapassavam 96 mil. Todas tinham sido enviadas para o irmão do Rafael, Marcelo. Eu fiquei em silêncio. Lembrei-me de todas as vezes em que Rafael dizia que precisávamos economizar porque as vendas dele estavam fracas. Enquanto eu fazia horas extras para manter nossas contas em dia, ele retirava dinheiro da nossa poupança para sustentar. O irmão sem nunca me consultar. Perguntei à advogada se aquilo poderia fazer diferença no processo. Ela respondeu imediatamente. Faz muita diferença. Não estamos falando apenas da troca das fechaduras. Estamos falando de movimentação de patrimônio, comum sem o conhecimento da outra parte. Naquele instante, entendi que Rafael não tinha tomado uma decisão impulsiva. Ele vinha escondendo informações financeiras havia muito tempo. Ainda naquela tarde, a doutora Beatriz protocolou uma ação com pedido de tutela de urgência. Além do reconhecimento da minha copropriedade, ela solicitou meu retorno imediato ao apartamento, a proibição de qualquer venda de bens e a preservação de todo o patrimônio até a decisão judicial. 2 dias depois, fomos chamados para uma audiência preliminar. Rafael chegou acompanhado de um advogado e do próprio Marcelo. Quando entrei na sala, Rafael tentou sorrir. Camila, isso foi longe demais. Era só uma briga de casal. Olhei diretamente para ele. Você chamou de briga de casal o dia em que me deixou do lado de fora da minha própria casa? Ele não respondeu. Durante a audiência, o juiz ouviu os 2 lados com muita atenção. Meu advogado apresentou os comprovantes da entrada do imóvel, os pagamentos do financiamento, as fotografias das minhas malas no corredor, as mensagens de Rafael e os extratos das transferências para Marcelo. O advogado de Rafael tentou dizer que ele apenas queria um tempo separado. Foi então que a doutora Beatriz fez uma pergunta simples. Se era apenas um tempo, por que trocar as fechaduras sem avisar a esposa? A sala ficou completamente silenciosa. Rafael tentou explicar que estava nervoso, que tinha agido por impulso e que pretendia conversar depois. Mas a própria sequência das datas mostrou outra realidade. As fechaduras haviam sido encomendadas dias antes. As malas foram organizadas enquanto eu estava trabalhando. Alguns móveis tinham sido vendidos antes mesmo de eu descobrir qualquer coisa. Nada daquilo tinha sido improvisado. Era um plano. Poucos minutos depois, o juiz anunciou uma decisão provisória. Determinou que Rafael restabelecesse imediatamente meu acesso ao apartamento e proibiu qualquer alteração nas fechaduras, venda de bens ou movimentação patrimonial sem autorização judicial. Além disso, determinou que Marcelo devolvesse os valores recebidos da conta conjunta até que a origem e a legalidade das transferências fossem analisadas durante o processo. Quando saímos da sala, Rafael finalmente perdeu a calma. Ele caminhou rapidamente até mim no corredor do fórum. Você destruiu nossa família? Olhei para ele por alguns segundos antes de responder. Não, Rafael. Quem destruiu nossa família foi o homem que colocou as malas da própria esposa do lado de fora e acreditou que ela nunca teria coragem de reagir. Ele abaixou a cabeça pela primeira vez desde que tudo começou. Naquele momento, achei que aquela fosse a maior vitória da minha vida. Mas eu ainda não sabia que na semana seguinte, uma ordem judicial definitiva mudaria completamente o futuro daquele apartamento e faria Rafael entender o verdadeiro preço das escolhas que havia feito. Uma semana depois da audiência, a doutora Beatriz ligou logo no início da manhã. Camila, o juiz acabou de assinar a decisão. Quero que você venha ao escritório antes de irmos ao apartamento. Saí imediatamente. Quando cheguei, ela colocou uma pasta azul sobre a mesa. Dentro dela estava a ordem judicial que determinava meu direito de retornar ao imóvel e autorizava o cumprimento da decisão caso Rafael continuasse.
impedindo minha entrada. Também havia medidas para preservar o patrimônio até a conclusão do processo de divórcio. Segurei aqueles documentos por alguns segundos. Foi impossível não lembrar da noite em que fiquei sentada no corredor do prédio, olhando para as minhas malas. Naquele dia eu me senti rejeitada. Agora eu voltava pela porta da frente amparada pela justiça. Naquela mesma tarde, seguimos para o condomínio. Um oficial de justiça já nos aguardava na portaria. Rafael não fazia ideia de que eu chegaria acompanhada. Quando a campainha tocou, ele abriu a porta com um sorriso confiante. Assim que viu o oficial de justiça ao meu lado, o sorriso desapareceu. O oficial apresentou a decisão e explicou, de forma calma e objetiva, que Rafael deveria permitir imediatamente meu acesso ao apartamento. Caso se recusasse, outras medidas legais poderiam ser adotadas. Rafael tentou argumentar. Ela saiu de casa por vontade própria. Antes que eu respondesse, o oficial perguntou apenas uma coisa. O senhor trocou as fechaduras sem o consentimento da coproprietária? Rafael permaneceu em silêncio. Aquele silêncio respondeu por ele. Sem alternativa, afastou-se da porta. Entrei no apartamento pela primeira vez desde o dia em que fui expulsa. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Algumas fotografias tinham desaparecido das paredes. A decoração havia mudado. Parecia que Rafael tentara apagar qualquer sinal da nossa vida juntos. Enquanto eu caminhava pela sala, percebi que faltavam vários objetos de valor. A doutora Beatriz pediu imediatamente que tudo fosse registrado em um relatório fotográfico. Dias depois, descobrimos que Rafael havia vendido diversos móveis e equipamentos eletrônicos sem minha autorização. O dinheiro dessas vendas também nunca entrou na conta conjunta. Cada nova descoberta enfraquecia ainda mais sua posição no processo. Nas semanas seguintes, a perícia financeira confirmou tudo aquilo que suspeitávamos. Além das transferências para Marcelo, havia pagamentos de dívidas pessoais feitos com recursos do patrimônio comum. Os documentos mostravam um padrão contínuo de decisões tomadas sem meu conhecimento. Quando o advogado de Rafael analisou todas as provas, procurou a doutora Beatriz para propor um acordo. Pela primeira vez, Rafael estava disposto a negociar. Durante a reunião final, ele falou comigo em um tom completamente diferente daquele homem que havia fechado a porta na minha cara. Camila, eu cometi muitos erros. Podemos resolver isso sem continuar brigando? Olhei para ele por alguns segundos. Eu esperei anos por um pedido de respeito. Agora recebia apenas um pedido para reduzir as consequências dos próprios atos. Respondi com tranquilidade. Se você tivesse me tratado como sua parceira desde o começo, não estaríamos aqui hoje. O acordo foi assinado poucas semanas depois. O apartamento ficou integralmente comigo. Rafael abriu mão de qualquer disputa sobre o imóvel depois. Que os registros financeiros demonstraram que minha contribuição havia sido significativamente maior e que ele havia utilizado recursos comuns sem autorização. Além disso, Marcelo devolveu parte do dinheiro recebido, conforme estabelecido na negociação supervisionada pelos advogados. No dia em que Rafael retirou os últimos pertences, entregou silenciosamente o molho de chaves que um dia havia usado para me impedir de entrar. Ironia da vida. As mesmas fechaduras que ele trocou para me expulsar não impediram que a justiça devolvesse aquilo que era meu por direito. Alguns meses depois, pintei as paredes da sala com uma cor clara que sempre gostei, mas que Rafael dizia ser sem personalidade. Troquei os móveis restantes, coloquei novas plantas na varanda e transformei aquele apartamento em um lugar que finalmente refletia quem eu era. Uma colega de trabalho perguntou se eu não sentia tristeza por morar sozinha depois de tudo. Sorri antes de responder. Solidão é dividir uma casa com alguém que toma todas as decisões por você. Paz é abrir a porta da sua própria casa, sabendo que ninguém nunca mais vai tentar tirar esse direito. Hoje, quando passo pela fechadura da porta, lembro daquela noite em que encontrei minhas malas no corredor. Na época, pensei que aquela porta fechada significava o fim da minha história. Na verdade, era apenas o fim do controle que outra pessoa exercia sobre a minha vida. A justiça devolveu o meu apartamento, mas o maior presente que recebi não foi a ordem judicial. Foi recuperar a minha voz, a minha dignidade e a certeza de que ninguém, nem mesmo a pessoa com quem dividimos uma vida, tem o direito de decidir sozinho que deixamos de pertencer ao lugar que também construímos. E todas as vezes que giro a chave da minha própria porta, lembro de uma única verdade. Quem tentou me deixar do lado de fora jamais imaginou que seria a própria justiça quem me traria de volta. Os papéis do divórcio foram assinados 3 meses depois. Não houve discussão. Não houve gritos. Nem promessas de recomeço. Rafael apenas assinou em silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele entendeu que algumas decisões têm consequências, que nenhuma desculpa consegue apagar. Antes de sair da sala, ele olhou para mim e perguntou:
Você acha que um dia vai conseguir me perdoar? Pensei por alguns segundos. Depois respondi com sinceridade. Eu não preciso viver presa ao ressentimento para seguir em frente. Mas também nunca mais vou permitir que alguém confunda o meu amor com permissão para me controlar. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Aquela foi a última vez que o vi. Meses depois, minha vida era completamente diferente. Fui promovida na empresa onde trabalhava. Viajei pela primeira vez sozinha para Gramado, um sonho que sempre adiei, porque Rafael dizia que era desperdício de dinheiro. Reencontrei amigos dos quais havia me afastado ao longo dos anos. Voltei a sorrir sem sentir culpa. Um sábado de manhã, enquanto tomava café na varanda do apartamento, percebi algo que nunca havia sentido durante o meu casamento. Silêncio. Mas não um silêncio de tristeza. Era um silêncio de paz. Naquele instante, compreendi que perder um casamento baseado em desrespeito nunca foi uma derrota. A verdadeira derrota teria sido aceitar que alguém decidisse o meu valor. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi o momento em que minha vida mudou, eu não respondo que foi o dia em que a justiça me devolveu o apartamento. Respondo que foi o dia em que encontrei minhas malas do lado de fora da porta. Porque foi exatamente naquele momento que deixei de lutar para salvar um casamento. E comecei a lutar para salvar a mim mesma. Se existe uma lição em toda essa história, é esta. Quando alguém tenta tirar de você aquilo que construiu com honestidade, não responda com desespero. Responda com coragem, inteligência e a verdade. Porque a verdade pode demorar um pouco para chegar. Mas quando chega, ela abre portas que ninguém consegue fechar. E, no meu caso, foi exatamente uma ordem judicial que abriu a porta da casa que sempre foi minha e da vida que eu finalmente merecia viver.